Vamos lá, gente. Volto. No creo en las brujas, pero que las hay, hein? Pero que las hay. Eu adoro esse ditado, que eu fui pesquisar e parece ser galego, muito antigo, para falar desse Halloween, desse fim de semana da bruxa solta. Porque tivemos tanto o Manchester City quanto o Arsenal perdendo nesta rodada da Premier League, algo que não acontecia há mais de um ano, desde fevereiro do ano passado, de 2023, na rodada 22 da temporada 22-23, então não é comum. E tivemos então esses dois que disputaram os últimos dois títulos da Premier League, perdendo na mesma rodada, melhor para o Liverpool. Então vamos fazer aqui essa revisão de uma rodada quase finalizada com o último jogo nesta segunda-feira. Eu vou ter que dar uma corrida porque eu já estou recebendo olhares intimidadores aqui do pessoal da segurança de Old Trafford. Vou começar por esse jogo chato, sonolento. Se você não viu, não perdeu muita coisa. E creio que tanto o torcedor do Manchester United quanto do Chelsea, que por acaso estiver por aqui, vai concordar comigo, né? Porque, enfim, com exceção de alguma temperatura que teve no segundo tempo, não tem muito o que extrair, tá? Dá para torcer a camisa desse jogo e não vai sair muito suor, não vai sair muita substância, tá? E eu acho difícil interpretar para quem esse pontinho melhor serviu. Eu tendo a pensar que é mais para o Chelsea, né? É um time jovem, com uma natural instabilidade por conta da juventude e de um novo trabalho, de um novo treinador. Contra o Manchester United fora de casa, é o que o Chelsea consegue de melhor arrumar, mesmo em grandes temporadas. A última vitória do Chelsea aqui pela Premier League foi lá atrás, em 2013, com o gol do Juan Mata. Você vê, evidentemente antes mesmo de vestir a camisa do Manchester United, faz muito tempo. E é um pontinho que coloca o Chelsea dentro do G4 com os mesmos 18 pontos do Arsenal. E aí é um elogio para o trabalho do Maresca estar com a mesma pontuação de um técnico como o Arteta, que está na sexta temporada, começando uma quinta temporada, mas na sexta no geral, como treinador do Arsenal. E é claro que em breve vamos falar da derrota dos Gunners. Porém, é um Chelsea que ainda não conseguiu vencer adversários do Big Six, né? Nessa Premier League. Derrotas para Liverpool e Manchester City, acho esperado, e agora empata com o Manchester United. Poderia explorar melhor as fragilidades desse Manchester United? Poderia. Nesse momento de instabilidade, meio do caminho entre técnicos, porém vimos um Manchester United menos frágil, tá? Então talvez, agora defendendo o ponto de vista de quem acha que o ponto conquistado hoje foi melhor para o Manchester United, justamente por ser esse momento de instabilidade, foi bom conseguir segurar e puxar o freio de mão contra esse Chelsea para acabar não sendo atropelado como foi pelos outros dois adversários do Big Six que recebeu aqui em Old Trafford nessa temporada pela Premier League. Atropelos de 3-0 tanto para Tottenham quanto para Liverpool, e consegue segurar um pouco mais esse Chelsea, segurar um pouco mais o Cole Palmer. É um Manchester United que não jogou bem, mas também não jogou mal, não cedeu tantos espaços, teve mais problemas com a bola do que sem a bola, né? Curiosamente, com exceção do Eriksen, que recebeu uma pancada e está no departamento médico, entrou o Ugarte, foi a mesma escalação que o Ten Hag colocou em campo na última rodada, o último jogo do Ten Hag na derrota para o West Ham em Londres. Então, a transição feita pelo Van Nistelrooy, ela conversa muito mais com o que acabou de sair do que com o que está para entrar. E vai ser uma mudança radical da perspectiva de esquema tático. Eu estou curioso para ver como que vai ser. O Nistelrooy claramente não está fazendo um prefácio para a chegada do Ruben Amorim, que prefere 3 zagueiros, com alas e etc e tal, e mais alas do que pontas. Inclusive estou curioso para ver como que vai ser o Mazraoui, que foi muito bem hoje, tá? Um dos poucos destaques individuais positivos. O Casemiro também foi bem, arrumou ali a jogada para o pênalti convertido pelo Bruno Fernandes, sofrido pelo Højlund. Do lado do Chelsea, destaque positivo para o Caicedo, que fez um golaço de primeira e jogou muito bem, enfim, dando sequência a esse bom momento dele, que é para além de um momento, né? Acho que o Caicedo ele sofreu muita pancada
pelo preço que pagaram nele, e depois que ele começou a jogar bem, pouca gente fala que ele joga bem, porque dá mais clique falar mal de um cara que custou 120 milhões, se eu não estou enganado, eu já esqueci, do que falar bem, né? E o Caicedo terminou a temporada passada bem e começa bem essa, com um Chelsea mais organizado, com o Enzo Maresca. Destaques negativos do lado do Chelsea, Madueke, que acho que não aproveitou nada por ali, né? Não foi bem realmente. E o Garnacho no Manchester United também foi disparado pior em campo, tá? Assim, uma partida das piores que eu já vi do Alejandro Garnacho com a camisa do Manchester United. Não entendi por que o Van Nistelrooy tirou primeiro o Rashford e não o argentino nascido em Madrid. E o Lisandro escapou de vermelho, hein? É bom não deixar isso passar. Tudo bem que foi já nos acréscimos do segundo tempo, então não alteraria muito o curso da partida, mas eu não entendo como que o VAR não chamou o árbitro de campo para rever o lance, porque foi um vermelho claríssimo, a trava da chuteira do Lisandro na coxa, entre joelho e coxa ali do Cole Palmer. É o pior número de pontos do Manchester United nas 10 primeiras rodadas do campeonato inglês desde 1986. 12 pontos agora, 8 pontos lá atrás em 86, quando, em novembro, o técnico foi demitido para a entrada de um tal de Sir Alex Ferguson. Pouca pressão, tá, Rubem Amorim, para a gente fazer esse paralelo depois. E é o terceiro pior ataque da Premier League, com apenas 9 gols marcados em 10 rodadas, esse Manchester United, que tem apenas um gol a mais do que Mbeumo do Brentford e Chris Wood do Nottingham Forest, e 2 a menos do que Erling Haaland. Na próxima rodada o United recebe o Leicester aqui, agora pela Premier League, evidentemente. Antes recebe também aqui o PAOK pela Europa League, enquanto o Chelsea, que no meio de semana recebe o Noah Clube da Armênia pela Conference League, no fim de semana receberá também em Stamford Bridge o Arsenal. Vamos falar do Liverpool, da liderança de volta a Anfield, onde muito felizmente estarei a partir de amanhã para cobrir a prévia de Liverpool e Bayer Leverkusen. Estarei lá, Leverkusen, tem que parar de falar Kusen, que eu achava que era assim que falava, e aparentemente não é assim que se fala. Se você souber, por favor, me corrija se eu tenho que voltar a falar Kusen. Mas enfim, eu quero falar do Liverpool, que vence o Brighton de virada num jogo de 2 tempos. No primeiro tempo, uma atuação de manual do Brighton. Cara, que futebol que apresentou o Brighton no segundo tempo. E só não foi para o intervalo com uma vantagem ainda maior, por conta de boas intervenções do Kelleher, que foi importante para esse Liverpool. E no segundo tempo, uma equipe completamente diferente. Não sei o que o Slot fez no intervalo, e ele mesmo disse que foi muito mais uma mudança de postura dos jogadores do que de ordem tática. E foi uma avalanche, cara. Uma avalanche com aquele barulho de Anfield que a gente sabe muito bem como que pode ser transformado pelas arquibancadas, né? Especialmente em noites europeias, mas não somente. E o próprio Slot disse que foi o jogo mais barulhento que ele testemunhou nesse começo de trabalho no Liverpool, que no primeiro tempo, para mostrar como que essa mudança foi absurda, ganhou 48% dos duelos e no segundo esse número passou para 70%. E tivemos a inevitabilidade de Mohamed Salah. Gol número 48 dele dentro da Premier League, que dá a vitória ao Liverpool. Então são 48 gols decisivos que valeram 3 pontos cada. Faz as contas de quantos pontos então o Salah conquistou para o Liverpool dentro da Premier League com os próprios gols. Olhando para toda a competição, 164 gols, ultrapassa Robbie Fowler na artilharia histórica de toda a Premier League e agora está a 11 gols de Thierry Henry. Eu insisto em sempre trazer essa informação aqui para que tenhamos já noção do tamanho do jogador para essa competição, tá? Porque muitas vezes a gente valoriza quando passa. Precisamos valorizar enquanto aqui ele está. Se você não teve a felicidade de ver jogadores históricos como Alan Shearer, como Wayne Rooney, Frank Lampard, Thierry Henry, fique feliz e muito grato de estar assistindo a Mohamed Salah.
é o tipo de jogador que depois, mais pra frente, você vai contar para as pessoas que não viram o que você viu. Então, cara, curta mesmo, tá? Agradeça por estar testemunhando o que esse cara faz aqui na Premier League. E também comece a chorar com a possibilidade cada vez maior de ser a última temporada dele aqui no futebol inglês. Ainda não resolveram esse pepino, aliás, nenhum dos 3 pepinos, né? Eu não entendo o que a FSG está tentando fazer, tanto com os contratos de Arnold, Salah e Van Dijk. O contrato do Salah precisa ser renovado. Imagina você perder o Salah de graça. Esse jogador, né? Perder o Salah já é um problema. De graça, cara, é uma loucura. Então eu não entendo o que a FSG está fazendo. O Mohamed Salah precisa ficar no Liverpool, mas ao que indica ele parece que não vai ficar. Inclusive hoje postou uma foto nas redes sociais com um texto valorizando a vitória, mas o texto termina dizendo que não importa o que aconteça, eu nunca vou esquecer como marcar um gol em Anfield. Não importa o que aconteça o que acontecer. São palavras de ou quem já sente que vai sair, ou de quem bota a diretoria ainda mais contra a parede. É um jogador que desde que chegou ao Liverpool foi responsável por mais de 1/3 de todos os gols do time, cara. 35,4% para ser mais exato. A lesão do Konaté não é grave, tá? Inclusive deve estar à disposição para a partida contra o Leverkusen. Aí, ó, estão expulsando com mais veemência nesse momento. Ótima entrada do Joe Gomes, que, para minha surpresa, está à frente do Quansah na fila de defensores do Liverpool nesse momento para Arne Slot. O Liverpool que chega a 25 pontos em 10 rodadas, 2 a mais do que o Manchester City e 7 a mais do que o Arsenal. 7. Pois é. Quem disser que esperava esse ótimo início do Slot, mesmo considerando a ótima herança do Klopp, está mentindo. Desconfie dessa pessoa. Certamente eu não. Certamente eu não. Eu não esperava um início problemático, mas não tão positivo, cara. Tudo que ele está tocando praticamente está virando ouro. E é o primeiro treinador da história do Liverpool a ganhar 8 das 10 primeiras rodadas da Liga Inglesa. Eu fiz um comparativo rápido aqui para entender onde o Liverpool está em comparação com temporadas recentes marcantes, mais a cargo de curiosidade mesmo, tá? Na temporada que ganhou a Premier League com 99 pontos, tinha 28 em 10 rodadas, 3 a mais do que atualmente. Quando terminou com 92, em 21-22, tinha menos 3, 22 pontos. Em 18-19, quando fechou com incríveis 97 pontos, tinha 26, um pontinho a mais. Ou seja, esses 25 estão dentro dessas 3 temporadas em que o Liverpool terminou com 90 a mais. É claro que isso é uma análise puramente matemática, eu não analisei a qualidade dos adversários nessas diferentes 10 rodadas de cada Premier League, mas é só para dar um norte de qual o padrão que o Liverpool está conseguindo de pontos nesse momento. Por mais que em termos de atuação não esteja sobrando, certamente é o melhor time da Premier League, melhor do que o Arsenal, melhor do que o Manchester City nessas 10 primeiras rodadas. Portanto, a liderança ela não é apenas matemática, ela é também técnica, ela é também de qualidade e de coletividade. Na próxima rodada, o Liverpool recebe o Aston Villa, claro, antes recebe o Leverkusen, e o Brighton recebe o Manchester City. Caiu o último invicto dessa Premier League, Bournemouth 2, Manchester City 1. O fim da sequência mais extensa de invencibilidade do City na Liga Inglesa, eram 32 jogos. E, cara, assim, foi uma derrota mais do que merecida. Eu sei que o City apertou um pouco o Bournemouth no fim, com direito à bola na trave do Haaland, etc e tal, mas era para estar perdendo por mais há muito tempo. O Bournemouth não estava vencendo por 3-1 ou 4-1, muito por conta do Ederson, um pouco também por conta da trave, ou de uma chance clara perdida por um jogador do Bournemouth que não me vem à mente nesse momento. Então, foi uma vitória muito, muito, muito merecida, uma derrota... foi uma vitória maior do que contra o Arsenal, né?
porque a vitória contra o Arsenal do Bournemouth em casa, ela tinha sido muito influenciada pela expulsão, e dessa vez 11 contra 11, e o Bournemouth, em certos momentos, engoliu o atual tetracampeão da Premier League, primeiro com o golaço do Semenyo, bom jogador, hein? Fazendo uma boa Premier League, parecendo centroavante, girando muito bem ali para cima do Vardiol, e o Evanilson, o brasileiro Evanilson, aos poucos vai desabrochando, 3 gols nessa Premier, todos nas últimas 5 partidas em que ele esteve em campo. O Bournemouth que vence o City pela primeira vez na história. Não foram tantos confrontos, não são clubes que frequentaram a mesma divisão várias vezes na história, mas é a primeira em 22 jogos. E nas últimas 3 partidas, o Bournemouth venceu Arsenal, Manchester City e empatou com Aston Villa. Iraola, você deve ter escutado muito que seu time seria atropelado, e você conseguiu 7 pontos de 9 possíveis, repito, contra City, contra Arsenal e contra Aston Villa. Parabéns para esse Bournemouth que está, deixa eu ver qual é a posição nesse momento, na classificação atualizada, subiu para a 9ª colocação com 15 pontos, os mesmos 15, por exemplo, do Newcastle, tá? Ainda pode descer a depender do jogo entre Brentford e Fulham, mas veremos isso nesse momento. Está na 9ª colocação o time do Iraola, enquanto o City está esquisito, né? É um City que pouco sobra nas partidas, não tem tido tanto controle, mas ainda está cedo, né? A gente sabe que em várias temporadas o City ele engrena na virada de ano e aí depois é difícil segurar. Existem muitas lesões importantes que afetam esse momento do Manchester City. Na temporada passada, por exemplo, quando terminou com o título, a essa altura, nas 10 primeiras rodadas, tinha 1 ponto a mais, apenas. Não é como se tivesse muito menos pontos agora, sabe? Inclusive já tinha perdido 2 vezes na temporada passada. E essa foi, como eu disse, a primeira derrota. Mas as sensações são esquisitas. É um City, para os próprios padrões, meio água de salsicha, tá? Não estou gostando muito, não. O Bournemouth que visita o Brentford na próxima rodada, enquanto o Manchester City, como eu disse, visita o Brighton, antes visita o Sporting de Rubem Amorim pela Liga dos Campeões. Também quero falar de outra mini-crise de um candidato ao título da Premier League, claro, falando da vitória do Newcastle para cima do Arsenal, assim como na temporada passada, pelo mesmo placar. O Arsenal está a 3 jogos sem vencer nesta Premier League. 5 pontos a menos do que o City, 7 pontos a menos do que o Liverpool. E o pior não são esses números, são as sensações, tá? É um time que domina a posse de bola, mas cria muito poucas chances. Teve ali uma chance com o Merino no bate-rebate de escanteio, uma cabeçada do Rice já na parte final da partida. Em 10 rodadas, o Arsenal criou menos de 1 XG em 7, com a bola rolando, descontando as bolas paradas. É importante você ter uma bola parada forte e decisiva, como o Arsenal tem, mas você não pode só depender dela. É um Arsenal muito truncado, muito mais físico do que técnico, e eu entendo as lesões, principalmente do Odegaard, mas ela não pode ter todo esse impacto, tá? Ainda mais com a concorrência que você tem, Manchester City e agora de volta o Liverpool. Então, você não pode ter uma Odegaard dependência desse tamanho, e o Arteta precisa arranjar soluções e outros jogadores precisam dar um passo à frente em termos de atuação. Martinelli, Trossard, Havertz. Se o Saka não tiver num bom dia, esses caras não vão colocar algum jogo no bolso? Eu sei que o Havertz começou bem a temporada, mas nesse momento ele está mal, assim como esses outros 3 nomes que eu falei por aqui. E uma recuperação do Newcastle, né? Depois de 2 derrotas seguidas na Premier League, estava 5 jogos sem vencer. Então uma recuperação dentro da Premier League, mas é uma sequência interessante nessa semana depois da eficiente vitória contra o Chelsea na Copa da Liga Inglesa, eliminando os Blues, seguindo numa possibilidade muito interessante de título, depois de ter batido na trave nessa competição 2 anos atrás, né? Chegando na final, pode seguir adiante e na Premier League consegue essa recuperação com uma grande atuação do Bruno Guimarães. Inclusive tem uma cena muito bonitinha
depois do jogo dele, entregando a camisa dele para um torcedor criancinha com os pais. E é muito bonito ver a vibração deles depois que o Bruno vai embora, assim, é uma felicidade que... Um gesto muito simples muda a vida da pessoa, né, cara? Essa criança vai lembrar disso por muito tempo, se não para sempre. O Willock muito bem também, numa decisão surpreendente do Eddie Howe de bancar o Tonali para colocar o jogador revelado pela base do Arsenal. E o Joelinton muito bem nessa trinca de meio campo que funcionou e ganhou muitas bolas e deu o tom do jogo, né? Deu o tom de um Newcastle muito mais agressivo do que o Arsenal. O Isaac marcando pelo terceiro jogo consecutivo num cruze muito bem dado de Anthony Gordon. Na próxima rodada o Newcastle visita o excelente Nottingham Forest, falaremos dele daqui a pouco, e o Arsenal, já disse, visita o Chelsea, antes visita a Inter em Milão. E o Tottenham, hein? 4-1 para cima do Aston Villa, uma vitória enorme dos Spurs, muito importante numa recuperação da derrota para o Palace na Premier e dando sequência a uma grande vitória contra o Manchester City no meio de semana pela Copa da Liga. Então, duas vitórias importantes em casa para um momento que estava um pouco mais esquisito antes da última data FIFA para o Ange. Então, enfim, vitória, cara, muito grande, cara, contra o Aston Villa, saindo atrás no placar e conseguindo numa grande atuação de Dominic Solanke. 2 gols marcados em 4 minutos. Agora são 5 na temporada, 4 nessa Premier League. E eu acho bonito ver o brilho da paciência de uma carreira que poderia ser pautada pela frustração, mas foi pautada pelo ressurgimento, né? O Solanke, ele sai da base do Chelsea para a base do Liverpool, é revelado por lá, não consegue ficar, vai para o Bournemouth, não joga de cara a Premier League e consegue, depois de várias temporadas no sul da Inglaterra, nos Cherries, voltar para o Big Six, com muita pressão, até pelo preço investido pelo Tottenham nele, né, 60 milhões de libras, e começa a desabrochar. É um cara que já vinha sendo importante em outros jogos, mesmo sem marcar, e foi muito importante. Adoro as comemorações de um cara que claramente é viciado em mangás, animes, enfim. É bonito ver a paciência do Solanke, que inclusive devolve para ele uma chance na seleção inglesa. E o Son, né? Um cruzamento lindíssimo, outro cruze bonito nessa rodada, perdão. Ele que cruza a bola para o Brennan Johnson marcar o gol de empate. 3 gols e 3 assistências para o Son nessa temporada, enquanto o Brennan Johnson marca o 7º gol dele na conta pessoal. Teve também uma assistência do Richarlison, tá? Para o 2º gol do Solanke. Ele tinha entrado no segundo tempo, participa desse gol, a primeira participação dele para gol na Premier League desde maio. Ele já tinha marcado contra o Alkmaar na Europa League, voltando aos poucos, mas saiu machucado mais uma vez. O Andy não sabe com exatidão, é claro, mas é algo muscular, parece ser algo na coxa. Fico na torcida para que não seja mais um problema que tire o Richarlison do batente por mais tempo, porque ele precisa de sequência, cara. Sequência no corpo para voltar a confiança, para voltar ao futebol. O Van de Ven se machucou contra o City, né? Só volta depois da data FIFA, não sabemos exatamente quando ainda. E o Romero, ao que parece, saiu hoje apenas com uma pancada, não foi algo mais sério. O Tottenham na próxima rodada enfrenta o Ipswich. Antes, visita o Galatasaray na Turquia para tentar manter o 100% na Europa League. É o único clube 100% nas primeiras rodadas ao lado da Lazio e do Anderlecht. Enquanto o Liverpool, o Aston Villa, perdão, visita o Liverpool. Vai ser o jogo das equipes das únicas equipes 100% na Premier League até esse momento, né? Não no momento do jogo, a gente não sabe como que vai ser. O Aston Villa visita o Clube Bruges, enquanto o Liverpool recebe o Leverkusen. Pode ser que o encontro do próximo fim de semana da Premier League em Anfield, Liverpool e Aston Villa, ainda seja das únicas equipes 100% dentro da Liga dos Campeões. O Tottenham, com essa vitória muito importante, subiu para a 7ª colocação, encostou no Aston Villa, tá? 16 pontos para o Tottenham, a 2 pontos de Aston Villa, Arsenal e Chelsea, portanto a 2 pontos do G4, os Spurs. E eu preciso falar do terceiro colocado. Eu preciso falar de um clube que
toca na terceira colocação pela primeira vez há 26 anos, desde 1998. Eu preciso falar desse Forest que tem mais pontos do que Arsenal, Brighton, Newcastle, Tottenham, Manchester United e tantos outros. É a terceira vitória seguida do Nottingham Forest, a primeira vez que consegue isso na Premier League desde 1999. É a primeira vez desde 96 que o Forest vence uma partida de Premier League por 3 gols de diferença. É a segunda melhor defesa de toda a competição, 7 gols, apenas um a mais do que o Liverpool. E já tem tantas clean sheets, jogos sem sofrer gol, em 10 rodadas quanto teve em toda a Premier League passada, 38, portanto. E que agora tem um jogador de seleção brasileira na figura do Murilo. O Nottingham Forest é uma belíssima surpresa e está jogando muita bola. É um time muito legal de assistir. Se você ainda não viu uma partida do Forest, tenta se planejar para ver. Acho que a próxima rodada pode ser interessante desse Forest recebendo o Newcastle. Atropelou o West Ham por 3-0. Era um jogo que estava já controlado pelo Forest, mas apenas com um gol de vantagem no placar até a expulsão boba do Edson Álvares no fim do primeiro tempo, segundo amarelo claríssimo. E aí daí em diante, meu amigo, foi um atropelo que poderia ter terminado com 4 ou 5 se não fosse o Fabianski, que aliás, como às vezes eu faço aqui, te recomendar para ir correndo ver o lance, veja a última defesa do jogo do Fabianski. É um negócio lindo, 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 certamente uma das defesas mais bonitas dessa temporada. Então poderia ter sido 4 ou 5 gols para o Nottingham Forest. E o Chris Wood volta a marcar, é o segundo jogador com mais gols pelo Nottingham Forest na era Premier League. São 23 gols do Chris Wood, do neozelandês, em 48 jogos, um a menos que o maior artilheiro do Forest na Premier League, o holandês Brian Roy, que marcou 24 em 85 jogos, tá? Então a média do Chris Wood é muito maior. Nesta Premier, apenas Haaland tem mais gols. 11 para o Haaland, 8 para o Chris Wood. Já falei do Murilo convocado, que é parte integral dessa defesa muito, muito eficiente do Nottingham Forest, montada pelo Nuno Espírito Santo, com vários destaques interessantes, né? O Ola Aina, que fez um golaço contra o West Ham, o Gibbs White voltando de lesão muito bem, o Elanga, o Hudson Odoi, e isso sem o Danilo, né? Que teve infelizmente aquela lesão grave. Não que fosse um jogador que poderia ser essencial, mas certamente ajudaria muito e provavelmente seria titular. Cara, o Nuno Espírito Santo é um bom treinador, né? Ele pode viver mais um ano trazendo uma grande improbabilidade para a Premier League, porque ele fez isso com o Wolverhampton. Ele sobe os Wolves da segunda para a primeira divisão e logo nas 2 primeiras temporadas na Premier ele termina em ambas na 7ª colocação, o que seria enorme para o Forest se conseguisse algo parecido nessa temporada. É a maior pontuação. É a primeira vez que o Forest chega na 3ª colocação desde 98, que eu falei aqui, né? Só que lá em 98 terminou rebaixado. Dessa vez não tem nenhuma cara de que isso vai acontecer. E eu tô começando a ficar com uma pulguinha atrás da orelha, é muito improvável e não deve ser essa a pressão. Mas será que o bicampeão da Champions volta para alguma competição europeia? Seria a primeira vez desde 1996, quando caiu para o Bayern nas quartas da Copa da UEFA, hoje Europa League. Depois de 23 anos de ausência na primeira divisão, incluindo 3 temporadas na 3ª, o Forest está de volta enquanto um time competitivo pela primeira vez em muito tempo e para mais de uma geração, gente. Inclusive a torcida terminou o jogo cantando Forest are back. O Forest está de volta. Próxima rodada recebe Newcastle, enquanto a tragédia de Lopetegui no West Ham recebe o Everton. Eu queria finalizar esse vídeo falando algo muito rápido e simples. Lewis Hamilton, você é foda. Beijo.